Jesus ainda fala. Ele não ficou preso nas páginas antigas de um livro, nem silenciou há 2000 anos. A voz dele continua a ecoar, por meio da consciência, da palavra, das circunstâncias e até do silêncio. Mas no meio do barulho ensurdecedor do mundo, das notificações constantes, das distrações e das 1001 opiniões, a voz de Jesus se torna como um sussurro em meio a uma multidão que grita. Muitos de nós só vamos perceber o quanto ele estava a falar, quando o silêncio se tornar definitivo e for tarde demais. Hoje, eu quero te convidar a silenciar o ruído lá fora para ouvir a voz que realmente importa. Se esta mensagem te encontrar, não é por acaso. Jesus fala, mas o mundo em grande parte não quer escutar. Por quê? Porque a voz dele não é uma massagem para o nosso ego. Ela confronta o nosso pecado. A voz de Jesus não nos diz, faça o que quiser, siga o seu coração sem limites. Pelo contrário, ela nos chama, tome a sua cruz e siga-me. É um convite ao sacrifício, à renúncia, à transformação. E por isso muitos tapam os seus ouvidos espirituais. É muito mais fácil, muito mais confortável seguir as vozes das redes sociais, dos gurus da internet que prometem felicidade instantânea, ou simplesmente seguir a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Mas, mesmo assim, a voz de Jesus continua a ecoar, paciente, mas firme. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele fala por amor. E é crucial entender isto. O amor verdadeiro não é conivente com o erro, não se cala diante do perigo. O amor verdadeiro alerta, corrige e protege. Quando Jesus fala, é para nos salvar, não para nos agradar. É um ato de amor profundo e genuíno que busca o nosso bem eterno e não o nosso conforto momentâneo. Por isso a sua voz pode parecer dura às vezes, mas é a voz do bom pastor que nos guia para longe do precipício. Muitas pessoas perguntam, angustiadas, por que Deus não fala comigo? Eu rezo, eu peço, mas só encontro silêncio. Mas a verdade, na maioria das vezes, é que ele já está a falar. O problema não é a ausência da sua voz, mas a nossa dificuldade em reconhecê-la. Ele fala quando você abre a Bíblia e uma passagem parece saltar da página, confrontando diretamente uma atitude sua. Ele fala quando você está prestes a fazer algo errado e sente aquele peso na consciência, aquele incômodo na alma que te impede de seguir em frente. Ele fala quando você ouve uma pregação, uma música ou até mesmo uma conversa e sente no fundo do coração, isto é para mim. Ele fala em sonhos através de pessoas que ele coloca no seu caminho, em momentos simples e inesperados do dia a dia. O problema é que nem sempre queremos ouvir o que ele tem a dizer. Nós procuramos uma voz que diga sim a todos os nossos planos, a todos os nossos desejos. Mas muitas vezes, a resposta de Jesus é um não. E precisamos entender que o não de Deus é frequentemente o maior livramento da nossa vida. É a proteção contra um caminho que nos levaria à dor. Ele fala para nos guiar, não para nos agradar. E quem tem o coração sensível, quem aprende a aquietar a alma, percebe a sua voz em cada detalhe, seja num sim que abre portas ou num não que nos protege. Quando ignoramos a voz de Jesus, criamos um vácuo. E esse vácuo é rapidamente preenchido por outras vozes. A voz do medo, que nos paralisa. A voz do orgulho, que nos isola. A voz dos nossos desejos carnais, que nos escraviza. Ou, pior ainda, a voz do inimigo, que nos engana e nos leva à destruição. A história está cheia de exemplos. Noé ouviu a voz de Deus, construiu a arca e foi salvo do dilúvio. Jonas, a princípio, ignorou a voz de Deus, fugiu e quase morreu no ventre de um grande peixe. Saulo, no caminho de Damasco, ouviu a voz de Jesus, foi derrubado, mas se levantou transformado no apóstolo Paulo. A grande diferença entre a queda e a restauração, entre a bênção e a perdição, está em ouvir ou ignorar a voz de Deus. Às vezes, Jesus fala de forma muito clara ao seu coração. Muda isso. Perdoa aquela pessoa. Abandona esse caminho. Mas nós respondemos com um depois. Depois eu vejo isso. Agora não é o momento. E o tempo passa.
Aquele sussurro de Deus, que antes era nítido, começa a ficar cada vez mais distante. Não porque ele parou de falar, mas porque nós, com a nossa procrastinação e desobediência, paramos de escutar. E um dia o silêncio pode tomar conta. Um silêncio perigoso, criado pela dureza do nosso próprio coração. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus ainda está a falar. E se você está a ouvir esta mensagem até agora, isso é um sinal. É Ele a chamar-te mais uma vez. Talvez não com uma voz audível, mas com aquele fogo, aquela inquietação que queima dentro do seu peito. É Ele a dizer-te: volta. Eu quero falar contigo. Eu tenho saudades da nossa conversa. Ele está a pedir-te: desliga o barulho do mundo, fecha a porta do teu quarto e me escuta. A voz de Jesus não compete com o ruído. Ela não grita para ser ouvida. Ela espera pacientemente pelo silêncio do nosso coração. O tempo de ouvir é agora. Não adie mais. Porque quando o coração endurece, até o som da graça se torna inaudível. Por isso, onde quer que você esteja, eu te convido a fazer um gesto de fé. Dobre o joelho, feche os seus olhos e diga com sinceridade: fala, Senhor, o teu servo está a ouvir. E você vai descobrir algo maravilhoso. Ele nunca esteve em silêncio. Você é que talvez estivesse longe demais para ouvir o som da sua voz. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, partilhe com alguém que precisa de ouvir a voz de Jesus. Deixe o seu amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens como esta. Que Deus te abençoe.